Fala aí, pessoal. Vamos nós então falar agora aqui das teorias demográficas, né? Um assunto bem clássico desse tema população, um assunto que aparece com alguma frequência nos vestibulares, um assunto também que vocês já vêm há algum tempo, né? Já desde o ensino fundamental, tenho certeza que a galera já ouviu falar das teorias, o ensino médio ser reforçado, tá? Então vamos ver agora aí só a título mesmo de revisão, vamos relembrar quais são as teorias, o que cada uma diz, qual é a relevância de cada uma delas, tá certo? E como é que a gente aplica efetivamente cada uma dessas teorias demográficas, tá certo? Cada uma dessas teorias de população. Bom, esse primeiro slide aqui eu coloquei algumas tirinhas que apareceram nos vestibulares, apareceram na UERJ, né, mais específico. Essa tirinha aqui, ela trata da questão dos filhos, tá certo? Um diálogo aqui, esse quadrinho da Graúna aqui do Enfio, ele aparece com alguma frequência no vestibular da UERJ, tá certo? E esse outro aqui, fazendo uma metáfora com o bebê sugando o planeta, tá certo? Eu coloquei aqui do lado a figura do Thomas Malthus, né? Que é o pai da teoria malthusiana, e aqui do lado a figura do Karl Marx, que é o pai da teoria marxista, que justamente são as duas bases teóricas aí para as teorias demográficas que a gente vai ver a seguir, tá certo? Então, passando aqui, vamos começar pela malthusiana, por conta de uma questão cronológica aí, né? A primeira coisa que se fala, né, de maneira efetiva com relação a crescimento de população no mundo e tal, é exatamente na teoria malthusiana, exatamente Thomas Malthus quem propõe alguma ideia com relação a crescimento de população, essa relação, né, entre as pessoas, o crescimento das pessoas e a produção de recursos e o consumo, né? Ele vai dizer que a população, a preocupação dele dá conta que a população cresce em uma progressão geométrica, em uma PG, enquanto que a produção de alimentos, melhor dizendo, cresce em progressão aritmética, ou seja, enquanto a população cresce na ordem de 2, 4, 8, 16, 32, 64, a produção de alimentos cresce da ordem de 2, 4, 6, 8, 10, ou seja, ela vai, em algum momento, encontrar um descompasso. A população vai crescer num ritmo muito maior do que a produção de alimentos. E aí é a primeira preocupação que o Malthus demonstra, né? Olha, se a gente continuar nesse ritmo, a gente vai ver a população mundial disparando e a produção de alimentos vai faltar comida para as pessoas, né, certo? Então ele vai atribuir a pobreza à quantidade de filhos que as pessoas têm. Se você tiver muitos filhos, né, nós vamos ser todos pobres porque vai faltar, vai ter uma escassez de comida aí, tá certo? Então ele propõe, na época, isso é final do século XVIII, início do século XIX, ele propõe o celibato, ele diz, olha, sexo só depois do casamento, e ainda assim, tá, o sexo de maneira contida, de maneira comedida, só mesmo para reprodução. Então, isso é uma maneira que Malthus enxerga, tá certo, de promover a redução do crescimento da população, ok? Tem alguns problemas aí na teoria malthusiana, sim, ele não prevê, por exemplo, a Revolução Verde, né? Ou seja, ele não prevê que, ao longo do tempo, a tecnologia das máquinas, da ciência vai chegar até o campo e a produção de alimentos vai dar conta, vai ser mais do que suficiente para alimentar a população do mundo. Ele não antevê isso, né? Ele não prevê essa evolução científica no campo da agricultura. O que não faz a teoria do Malthus ser menos importante, tá certo? Porque, como eu disse, ele vai ser o primeiro cara que vai propor alguma coisa, né, que pelo menos vai ser divulgado, né, pelo menos vai ser amplamente, as pessoas vão conhecido pelas pessoas a ideia
de Malthus, né, levantando essa questão, levantando esse problema, né, que ele enxerga relativo ao crescimento populacional e à produção de alimentos, tá certo? Então tem essa importância aí na teoria malthusiana, essa coisa dela ser pioneira, e o quanto ela até hoje inspira o pensamento ligado a teorias demográficas. Tanto que a gente vai ver daqui a pouco, você tem a teoria neo-malthusiana, tem uma teoria que é a eco-malthusiana. Então, esse pensamento lá do Malthus, adaptado aos dias atuais, tá certo? Já é uma amostra do quanto essa teoria ela foi inspiradora e do quanto muita gente pensa parecido, de maneira similar com o Malthus até hoje, tá certo? Voltando lá para o nosso slide, aqui, ó, a gente vai ter, né, uma teoria que vai se opor, né, à teoria malthusiana, que é a teoria reformista, marxista, que diz o seguinte: olha, quanto melhor a qualidade de vida da população, menos filhos vão nascer, tá certo? Essa é a ideia. Olha, Marx ele vai dizer que ele vai atribuir a grande quantidade de filhos que as pessoas têm às más condições de vida, tá certo? Ele vai dizer, olha, as pessoas vivem mal, tá? Vivem em uma condição de extrema pobreza, as pessoas são expostas aí a uma condição de vida muito ruim, e isso, entre outras coisas, leva a um crescimento demográfico descontrolado. Se nós conseguirmos oferecer para essas pessoas uma melhor qualidade de vida, uma melhor perspectiva para a sua vida, para os anos seguintes, para o futuro, alguma coisa que a pessoa de fato consiga projetar, né, para a vida, para os próximos anos. Olha, eu vou, por exemplo, eu vou ter a oportunidade de estudar, eu tenho a oportunidade de fazer faculdade, eu tenho a oportunidade de ganhar melhor. Isso tudo, segundo Marx, segundo a visão marxista, vai fazer as pessoas terem menos filhos. Tá certo? Olha, a gente pode dizer que hoje, em boa medida, essa teoria ela se confirma. Tá? Porque a gente acabou de dizer no vídeo anterior que uma das razões da queda da taxa de fecundidade entre as mulheres é exatamente o fato das mulheres entrarem para o mercado de trabalho da mesma maneira que os homens, né? Com oportunidade, da mesma maneira não, perdão, mas de uma maneira similar à dos homens, tá certo? Terem acesso à universidade, terem acesso a uma formação acadêmica que as mulheres não tinham no passado. Isso leva a mulher a uma outra condição, tá? Assim como o perfil da família mudando, isso faz com que as pessoas tenham menos filhos. Então, olha isso, a realidade atual, ela de alguma maneira confirma a ideia da teoria marxista, tá certo? Porque na medida em que a gente consegue perceber que a maior parte das pessoas que tem uma melhor condição financeira, que tem uma melhor qualidade de vida, tendem a ter realmente menos filhos. Tendem, primeiro, a ter os seus filhos mais tarde, né, certo? Isso é muito importante, né, nesse sentido, ou seja, quanto mais tarde você tiver o primeiro filho, menor é a janela, né, para você ter o segundo e o terceiro. E aí pensa comigo, na medida em que a mulher ela se forma no ensino médio aos 18, entra na universidade lá pelos 19, 20, se forma lá pelos 25, tem uma primeira experiência de trabalho e tal. Repara, quando a mulher está estabelecida, mais ou menos estabelecida, lá numa empresa, com uma profissão, ou mesmo num negócio próprio, um escritório e tal, ela já está muito perto dos 30. Tá certo? E aí é que se começa, de repente, a pensar nessa ideia de ter filho ali pela casa dos 30 e pela casa dos 30 e poucos. Isso é muito uma tendência. Todas as pesquisas que a gente faz, se a gente tivesse no presencial, eu faria essa pesquisa com vocês na sala, com as meninas da sala. Tá? Quem pretende ter filhos, quantos filhos e com quantos anos. E a gente ia ver aqui a grande maioria das mulheres hoje que tem no horizonte essa trajetória de estudar, fazer faculdade, ter carreira e tal, elas param para pensar em filhos lá pelos 30 anos, ou bem perto dos 30 ou um pouco depois. E aí percebam, é o que eu estava dizendo, você atrasa muito a chegada desse primeiro filho e aí você diminui a janela. Por quê? Porque hoje a medicina ainda sugere que até os 40 anos é mais seguro ter filhos do que se você deixar passar. Tudo bem, você pode, né, dizem que você pode engravidar, que a chance da criança nascer saudável ainda existe, tudo, mas é menos seguro. Parece que há um consenso entre os médicos que é menos seguro. Então, repara, você vai diminuindo aí essa janela
para as mulheres terem filhos. Então, quanto mais você atrasa a chegada do primeiro filho em função de uma melhor qualidade de vida, né, isso significa que a chance é que realmente nasçam menos crianças. E, como eu disse, é em boa medida aí a comprovação da teoria marxista. Tá? Vamos voltar aqui para o slide para a gente poder ir para a teoria neomalthusiana. Que atribui exatamente o número de filhos, atribui a pobreza ao número de filhos. E uma questão que acontece aqui na teoria neomalthusiana é que o Estado ele interfere diretamente, tá certo, na quantidade de filhos. Então, um exemplo muito bom a gente pode dar de aplicação da teoria neomalthusiana é a política de filho único que vigorava na China até bem pouco tempo, e mesmo hoje, a política lá, né, em que o Estado abre o precedente para que eles possam ter 2 filhos, para que os casais nas cidades possam ter 2 filhos. Aqui no Brasil, até a década de 1980, havia aplicações da teoria neomalthusiana no sentido de fazer laqueadura de trompas nas mulheres, mesmo mulheres muito jovens, com 20 e poucos anos, que tinham lá 2 ou 3 filhos, elas passavam pela cirurgia de laqueadura de trompas, e isso era oferecido pelo Estado, era oferecido pelo SUS. Havia quase que uma campanha para as pessoas, né, para as mulheres que já tinham filhos e não quisessem mais, elas podiam ir lá fazer a sua inscrição lá nos postos de saúde e passariam, né, por essa cirurgia de laqueadura de trompas, tudo bancado pelo Estado. Então é uma maneira do Estado interferir na quantidade de filhos que as pessoas têm. Seria, como eu disse, a aplicação da teoria neomalthusiana, tá certo? A partir de uma lógica de Estado, a partir de uma política de Estado, ok? Bom, voltando lá para os slides, para a última aqui, teoria que aparece, mais recente, que é a chamada teoria ecomalthusiana, né, dando conta de que a população vai nos levar à escassez de recursos. Percebam que há uma diferença aí em relação à teoria malthusiana lá atrás, a teoria que vai dar origem a isso, porque aqui ele fala em alimentos apenas, aqui ele não fala em matérias-primas, produtos, energia, nada disso. Aqui na ecomalthusiana ele já amplia a ideia lá dos alimentos para a questão dos recursos, tá certo? Ou seja, ele diz que quanto mais pessoas, maior é a chance de você consumir mais recursos, e por isso, se eu conseguir diminuir o crescimento populacional, eu vou usar menos recursos do planeta. E aí, água, como eu disse, matérias-primas, fontes de energia e tudo isso. Olha, se a gente seguir a teoria reformista, a teoria marxista, ela vai dar conta da ideia de que, olha, se eu tiver pessoas com melhor qualidade de vida e ao mesmo tempo mais conscientes, né, com mais acesso à educação, elas não só vão ter menos filhos, como elas também vão ter um consumo mais consciente. Beleza? Então vai haver um consumo mais consciente de energia, um consumo mais consciente de bens mesmo, certo? Então, de novo, é uma pergunta que a gente precisa fazer. Será que o problema aí é a quantidade de população, ou a quantidade de pessoas, ou é a relação que essas pessoas têm com comida, com os recursos de uma maneira geral? Certo? Porque hoje me parece muito óbvio que a gente consome além da conta, né? A gente consome tudo além da conta: energia, comida, roupa, de uma maneira geral, as classes médias, aqui no Brasil a classe A, a classe B e até a classe C, a gente tem em casa muito mais coisa do que a gente normalmente precisa, né? E a gente tem um uso desmedido dos recursos. Tá certo? Então, não me parece, e ao mesmo tempo um cuidado, muitas vezes um cuidado muito pequeno também com esses recursos, é o que acontece com a água. A gente recentemente teve o problema da água aqui no Rio de Janeiro, por conta aí de uma má gestão da SEDAI, mas ao mesmo tempo um crescimento urbano desordenado que levou a uma poluição dos mananciais e levou à poluição da água que a gente bebe. Isso é uma coisa histórica, já de décadas de poluição das nascentes da bacia do Guandu.
que abastece aqui a cidade do Rio de Janeiro e os arredores. Então percebam, há uma relação estranha aí com os recursos, tá certo? Então aí de novo a gente coloca a ideia, olha, será que o problema é de fato a quantidade de gente ou é a maneira, né, como essas pessoas se relacionam com as coisas? Será que se a gente não mudar a ideia, se a gente não mudar a forma das pessoas enxergarem essa relação que a gente tem com os recursos, será que isso não é muito mais efetivo? Será que isso não seria muito mais eficiente do que simplesmente você restringir de maneira compulsória, como se faz na China, o número de filhos que alguém vai ter? Certo? É uma questão importante que a gente precisa colocar, e eu digo para vocês que hoje, né, entre os teóricos de população mais sérios, a ideia é exatamente essa, né, muito mais interessante do que fazer o Estado te obrigar a ter menos filhos, seria mais interessante que o Estado te desse educação para justamente mostrar para você que é preciso ser mais consciente nessa relação com o meio, nessa relação com o espaço, tá certo? Então, porque, assim, a ideia não é que o Estado seja aquele que vai dizer para você o que você tem que fazer, né? No sentido, olha, porque te obrigar seria um fiscal da sua família dizendo, olha, tenha mais filhos, olha, não, você não pode ter mais filhos. A ideia não é que o Estado assuma esse papel. A ideia é que o Estado dê para você elementos para que você possa avaliar, tá certo? Até onde eu posso chegar, até quantos filhos eu quero ter, quantos filhos eu posso efetivamente ter. E uma vez tendo esses filhos, qual é a relação que eles vão apresentar com o meio ambiente, né? E qual é a relação que a minha família tem com o consumo e tudo isso. Então essa é a ideia, né? O Estado te oferecer as ferramentas, as informações para que você possa se autogerenciar, né? E autogerenciar a vida da sua família de maneira sustentável. Essa que é a ideia. E não a ideia de um Estado, né, que tem que te obrigar a ter tantos filhos, X filhos, sei lá quantos, né, dependendo ali do número que o governo chegou. A ideia ideal, obviamente, está longe de ser essa aí. Tranquilo? No próximo vídeo a gente vai encerrar pelo menos essa primeira parte de população, falando dos movimentos migratórios, tá certo? Vamos lá.